Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês tudo sobre formulários, como que a gente cria formulários para edição, como que a gente tira esses formulários da edição e voltar só para visualização, como que a gente trabalha com todas essas formas, né, com todos esses comportamentos de formulários aqui dentro do Power Apps para vocês incrementarem nas suas soluções. Mas antes disso, antes da gente ir para esse conteúdo, você que ainda não é inscrito no canal, deixa aqui a sua inscrição, deixa aqui também o seu like e depois de você ter feito tudo isso, bora pro conteúdo. Então vamos lá pessoal, eu já iniciei aqui, né, o vídeo com um aplicativo criado. Nesse exemplo a gente vai adicionar outros elementos aqui, então vamos começar aqui agora. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou adicionar uma galeria para a gente poder visualizar esses dados. E a partir dessa galeria depois, a gente vai adicionar um formulário ao lado e a gente vai trabalhar com os comportamentos desse formulário, tranquilo? Então vamos lá. Eu vou adicionar aqui uma galeria vertical. E agora, pessoal, eu vou adicionar aqui, deixa eu só redimensionar aqui primeiro essa galeria. E agora, pessoal, eu vou adicionar aqui em fontes de dados uma fonte de dados que é uma planilha que eu tenho na minha pasta no OneDrive que se chama, né, entrada materiais. Adicionei aqui, pessoal, esse data source. Eu só vou trocar aqui a apresentação desses itens, né? Ok, pessoal, agora eu vou mexer aqui nesse layout, onde eu vou colocar aqui título e subtítulo para a gente não precisaria daquela imagem porque não temos imagem nenhuma. E agora, pessoal, eu vou só aumentar aqui a linha dessa galeria, porque a gente vai colocar aqui alguns outros elementos depois, caso a gente precise, né? Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, para a gente poder visualizar e editar os itens que a gente seleciona dessa galeria aqui, né? Se eu der o play aqui no aplicativo, eu posso ter a opção de selecionar aqui cada elemento dessa galeria. Então, para isso, pessoal, eu vou aqui na aba de inserir, vou vir aqui nesse botãozinho aqui de mais elementos, né? E vou adicionar aqui um formulário de edição. Vou redimensionar esse formulário aqui para caber bem aqui do lado da nossa galeria. E aí, pessoal, na fonte de dados desse formulário, a gente também tem que selecionar uma fonte de dados para que o formulário reconheça de qual fonte de dados, né? Quais são os dados que a gente vai apresentar nesse formulário. Então, eu vou selecionar aqui, ó, a mesma fonte de dados que é a planilha que a gente estava trabalhando. Agora, pessoal, eu vou vir aqui na parte de campos, vou clicar aqui em editar campos e vou adicionar um campo. Quando eu clico aqui em adicionar campo, ele apresenta para mim todos os campos que eu tenho na minha fonte de dados, tá? Então, vou adicionar aqui. Então, tá aqui, pessoal, eu adicionei aqui o formulário e adicionei todos os campos que eu tenho lá na minha fonte de dados. Eu vou só redimensionar aqui algumas coisas desse formulário. Beleza, pessoal, redimensionei aqui o campo de data e hora. Tem aqui código SAP, descrição do produto. Enfim, só para ficar bem bonitinho aqui, bem redimensionado todos os elementos, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Dentro do formulário, quando eu clico aqui no formulário por inteiro, eu tenho uma opção de apresentar o item que eu seleciono dessa galeria aqui. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui na propriedade items desse formulário, item, né, na verdade, está aqui a propriedade item, e aqui eu vou colocar o seguinte, vou colocar o nome dessa galeria, ponto selected, porque eu vou selecionar, eu vou apresentar aqui o item que está selecionado dessa galeria aqui. Como que eu faço isso, né? Eu vou primeiramente pegar o nome dessa galeria. Então eu posso vir aqui na árvore de elementos e procurar o nome da galeria. O nome da minha galeria se chama Gallery 1, então eu vou copiar ela aqui. Agora eu vou clicar aqui no formulário, vou vir na propriedade item e vou colocar gallery1.selected. Quando eu faço isso, eu começo a apresentar os itens que eu seleciono aqui, tá bom? Então eu vou dar o play aqui para vocês, olha só. Selecionar esse primeiro elemento, ele aparece aqui como edição. Olha só, mais uma vez, mudei. Mais uma vez mudei. Então, primeira coisa, né? A gente já consegue apresentar aqui no formulário, que nesse momento está sendo de edição, no formato de edição, eu consigo apresentar todos os itens que eu clico aqui na minha galeria.
Só que aí, pessoal, eu não quero primeiramente apresentar esse formulário aqui de forma que ele esteja já para edição. Eu quero que ele apresente de forma de visualização. Então, como que eu faço isso? Clico aqui no formulário, venho aqui na parte de editar e venho aqui, ó, modo padrão, e aí eu posso selecionar o modo padrão que ele vai exibir, tá? Eu posso tanto mudar por aqui, tá? Nessa parte de propriedades aqui, ou eu posso vir aqui também nessa parte de propriedades aqui e selecionar a parte de Default Mode, tá? E aí eu posso colocar aqui, ó, Form Mode, eu posso colocar o formato de View. Essa aqui é a forma da gente fazer isso tudo por código, mas caso você não queira mexer dessa forma, você pode vir aqui nas partes de propriedade e mudar aqui para exibição, ok? Quando eu fiz isso, olha só o que acontece, pessoal. Eu não consigo mais modificar os itens, né, que tem aqui dentro do formulário, tá? Então, quando eu clico aqui, quando eu seleciono os itens dessa galeria, eu consigo visualizar, mas eu não consigo editar em nenhum momento. Agora, a partir desse momento, a gente começa a trabalhar, né, o comportamento desse formulário. A primeira coisa que a gente fez foi mudar o modelo padrão dele, né, o Form Mode dele, de edição para visualização. Então, esse é um comportamento importante que você tem que saber aí já quando você for aplicar nos seus aplicativos. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, quando eu quiser editar um item, né? O que eu faço quando eu quiser editar um item específico? O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui nesse formulário, vou redimensionar ele um pouquinho aqui para cima e vou colocar alguns botões aqui para a gente começar a trabalhar mais com os comportamentos. Beleza, redimensionei aqui o formulário. Eu vou adicionar um item aqui agora, vou adicionar um botão. Acho que é mais simples da gente exemplificar. Vou colocar esse botão aqui e vou dar o nome dele de editar. Vou fazer o seguinte, eu quero dar uma função para esse botão aqui, para toda vez que eu selecionar um item, e se eu quiser editar ele, eu torno esse formulário editável. Como que eu faço isso? Eu simplesmente venho aqui, pessoal, na propriedade onSelect, tá? Desse botão, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou editar o comportamento desse formulário que no momento vai estar em exibição, eu quero transformar ele para edição, para que eu consiga editar os itens que está sendo apresentado na minha tela. Eu vou utilizar a função editForm. E aí eu passo como parâmetro o formulário, que no caso aqui se chama form1, eu vou passar ele como parâmetro. Uma vez que eu tenho isso aqui, olha só o que acontece com o meu formulário. Eu estou aqui com um item selecionado e o meu formulário está apenas de visualização. Se eu clico em editar, o meu formulário ele fica como edição. Beleza, mas aí, e se eu quiser tornar esse formulário de forma com que ele esteja apenas visualização novamente, né? Eu comecei a editar, mas depois eu quero voltar esse formulário apenas para edição. Vou adicionar um outro botão aqui, colocar do lado aqui de editar, vou colocar o seguinte no texto desse botão, vou colocar cancelar. E aí, pessoal, qual é o comando que eu posso dar para esse botão aqui de cancelar? O comando vai ser o seguinte, eu vou transformar esse formulário que estava em edição para visualização novamente. Então, eu vou prover aqui a função viewForm e vou passar como parâmetro o nosso form1, que é o formulário que a gente está trabalhando aqui. Então, quando eu faço isso, olha só o que acontece. Eu clico em cancelar e o meu formulário ele volta para a edição, para visualização novamente. Então eu edito, beleza, abri os campos, né, para que eu possa editar os valores aqui. Beleza, não quero mais editar os itens que estão aqui na tela do meu formulário. Então eu vou lá e clico no botão de cancelar. Beleza, pessoal? E agora, toda vez que eu fizer uma modificação, eu quero salvar a modificação que eu vou fazer. Então, como que eu faço isso? Eu vou criar um novo botão, vou vir aqui, adicionar ele bem do ladinho aqui desses botões que a gente já tinha criado e vou colocar aqui salvar. Beleza, agora que eu fiz isso, depois que eu coloquei aqui o botão salvar, eu vou dar uma função para esse botão, que vai ser o seguinte, submit form. Essa função faz o seguinte, ela envia os dados que está no formulário naquele momento para o registro em questão. Então, se eu selecionar qualquer item da galeria e colocar para editar, e eu edito lá, por exemplo, uma quantidade ou a descrição de um produto, eu vou fazer um submit de todos os dados que estão sendo apresentados na tela do meu formulário para a minha base de dados, tá bom? Então, o submit form, e ele me pede um formulário. Eu vou passar como parâmetro o nosso form1. Vou fechar parênteses aqui
e tá tudo ok. Vou mostrar para vocês como que vai funcionar. Vamos supor que eu quero editar esse item aqui, semente, tá? Eu não quero que o código SAP dele seja 8128, eu quero que ele seja 8129. Então vou vir aqui editar e vou colocar 8129 e vou salvar. Vou dar um submit para a minha base de dados, certo? Depois, pessoal, que acontece isso, olha só o que aconteceu, né? O nosso elemento aqui, o nosso item, ele já teve a mudança, olha só, passou de 8128 para 8129. Beleza, pessoal? Agora olha só, vamos supor que toda vez que eu fizer uma alteração e salvar esse formulário, eu quero que automaticamente esse formulário volte para o modo de visualização. Muito simples. Eu tenho aqui uma propriedade dentro do meu formulário, então vou clicar aqui no formulário, que se chama propriedade onSuccess, que quer dizer o quê? Quando eu tenho sucesso na minha submissão do formulário, quando eu submeto os dados, salvo os dados daquele momento na minha base de dados, após isso eu quero que seja realizada alguma ação. Então, eu vou simplesmente, nessa propriedade onSuccess do meu formulário, eu vou escrever o seguinte código. Vou escrever viewForm e vou passar o nosso formulário como parâmetro. Então, toda vez que eu fizer uma modificação, olha só o que vai acontecer. Estou aqui modificando, eu quero mudar aqui para 128 novamente. Vou salvar. Quando eu salvo, automaticamente, depois que eu tenho sucesso na submissão dos dados, eu consigo voltar o meu formulário para visualização. Agora, a última parte aqui, pessoal, é o seguinte. Vamos supor que eu quero adicionar um novo item à minha base de dados. O que eu faço? Vamos adicionar um novo botão. Vou colocar ele aqui bem do ladinho. Deixa eu só redimensionar esses botões aqui. Esse botão aqui, pessoal, vou dar o nome dele de novo registro. Vou redimensionar o tamanho dele aqui. Qual é o comando que a gente vai prover para esse botão na propriedade onSelect? A gente vai dar a função de novo registro. E para isso, a gente tem aqui a função newForm. Para qual formulário? A gente vai passar como parâmetro o nosso form1. Então, vou colocar aqui form1. Beleza, tudo ok. O nosso botão de salvar ele já está fazendo exatamente o que a gente quer, que é passar os dados que estão no formulário para a nossa base de dados. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dar o play aqui no aplicativo. Olha só, novo registro. Eu vou prover aqui um código. Vou colocar aqui uma data qualquer. Descrição do produto vai ser, sei lá, vou colocar aqui milho verde. E quantidade eu vou colocar 65 e o M eu vou colocar quilos. Agora eu vou salvar. Depois que eu salvo, olha só o que acontece. Um novo registro foi adicionado aqui, olha só, milho verde. E aí se eu clicar aqui, ele vai ser apresentado na minha tela, no meu formulário, tá bom? Então, tudo aquilo que a gente falou está acontecendo aqui. Pessoal, então nós falamos de como mudar o comportamento dos formulários, a gente viu como que a gente pode transformar o nosso formulário em modo de edição, como que a gente pode transformar o nosso formulário para modo de visualização. A gente viu também como que a gente pode colocar o nosso formulário de forma com que ele adicione um novo registro. E a gente viu também sobre como que a gente adiciona cada botão aqui, né, para um comportamento diferente. Então, se eu quiser editar um item, a gente pode fazer. Se a gente quiser cancelar a edição desse item, é possível também. Quando a gente quer salvar, né, um registro, a gente usa a função submitForm para submeter os dados que estão sendo apresentados no formulário naquele momento para a nossa base de dados. Então, a gente passou aqui um geralzão sobre como que a gente pode manipular os formulários dentro do Power Apps. Eu acredito que isso vai te ajudar muito a construir as suas aplicações aí, e aí vai da sua criatividade no que fazer, né, sobre a manipulação de dados aí no seu aplicativo do Power Apps. Eu vou falar para você novamente, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, deixa aqui sua inscrição, deixa aqui o seu like também, o seu gostei. Outra coisa, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada à construção desse aplicativo aqui, que na verdade nem é um aplicativo, eu estou mostrando mais as funcionalidades, né? E se tem algum amigo que se interessa por Power Apps ou qualquer outra solução Microsoft aí que tem aqui no canal, manda para esse amigo, compartilha esse vídeo com algum amigo seu aí também. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo acesso e até mais.